Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao Evangelho do Dia, aqui no canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 26 de março de 2020. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 5, versículo 31 ao 47. Mas antes, eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que é o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acrediteis naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vos não me recebereis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vos o recebereis. Como podereis acreditar, vos que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, na qual colocais a vossa esperança. Se acrediteis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a resposta de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse Evangelho, Jesus vem nos chamando a atenção de nós, por muitas das vezes, não acreditar em Jesus. Jesus, ao falar para os judeus, ele chama a atenção severamente. Jesus disse aos judeus: Se der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale.
Mas se outro der testemunho de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então Jesus nos chama a atenção, porque os judeus ainda não acreditam que Jesus é o verdadeiro Messias. Eles ainda esperam por esse Cristo, por esse Filho de Deus. E Jesus chama a atenção sobre esse aspecto. Mas será que é só os judeus que ainda não acreditam que o verdadeiro Filho de Deus já veio cumprir o seu papel, já veio, esteve conosco e está conosco? Então, muitas vezes, não apenas só judeu, mas nós também, meus irmãos. Se nós não temos ação de cristão, se nós não preocupamos em viver o que o Santo Evangelho nos ensina, nós também não está acreditando que o Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Então, quando fala dos judeus, isso é abrangente a todo aquele que não vive o que a palavra nos fala. Porque muitas das vezes nós diz que acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas não temos ação de cristão. E João Batista é aquele que dava o testemunho, né? João, ele deu testemunho da verdade. João é aquele que gritava no deserto e anunciava o verdadeiro Cristo. Já estava no meio de nós, que estava como ia começar o anúncio do reino de Deus. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. Então, aquela luz que brilhava o tempo todo, chamando a atenção, chamando o povo para a conversão. João procurava a introduzir Jesus, a preparar o caminho de Deus. Muitos se converteram, mas uma boa parte ainda não se converteu e não vive, não tem a experiência de estar com esse Jesus, com esse Filho de Deus. Mas Jesus ainda continua, né? Mas eu tenho um testemunho maior de que João. As obras que o Pai me concedeu a realizar. Jesus fez muitos milagres em nome de Deus, curou muitas pessoas, transformou água em vinho, mas, no entanto, muitos ainda não acreditou, muitos ainda não acreditam. Ele deu testemunho com a sua própria vida. Jesus vem nos chamando a nossa atenção sobre esse sentido. Então, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Existe testemunho maior do que esse? Alguém morrer numa cruz pelo pecado que não é dele, mas sim do outro? E Jesus diz o seguinte, né? A sua palavra encontrou morada em vós, pois não acreditais nele, naquele que o enviou. Então, se eu não acredito em Deus, como eu vou acreditar em Jesus? Se eu não procuro viver as leis, os mandamentos de Deus, como vou viver aquilo que Jesus me fala? Os ensinamentos desse verdadeiro Filho de Deus, do Cristo vivo. Então, Jesus vem nos chamando a nossa atenção, procurando a nós se entender e ter mudança de vida. Ele explica com uma clareza enorme. Realmente Jesus é aquele que veio para nos conceder a vida eterna. E Jesus diz, né? Eu vim em nome do meu Pai, e vós não o recebestes. Muito de nós diz que acredita em Jesus, mas não recebe Jesus em nossa vida com atitude de cristão. Muito diz que realmente é cristão, que é um filho de Deus, é isso, é aquilo, mas não cumpre com o seu papel nessa sociedade perversa. Então Jesus, quando diz não me recebeis,
Mas como eu recebo Jesus é na pessoa do meu próximo, sempre fazendo o bem, o melhor a ele. E Jesus nos disse: como podereis acreditar em vós que recebeste a glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Muitas das vezes a gente quer ver milagre, quer receber milagre, mas não acredita na glória daquele que está no alto, do nosso Pai Celestial. Então nós temos que buscar entender cada vez mais e deixar-se envolver pelas palavras de Jesus e ser seduzido por ela e me entregar cada vez mais. Deixar a glória de Deus acontecer em nosso meio. Se nós não permitir a presença do Pai, não irá acontecer nada em nossa vida. Nós vamos ficar cada dia mais distante da glória de Deus, distante da salvação. E Jesus vem nos chamando a nossa atenção. Se acreditais em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Moisés, trouxe as leis de Deus, os mandamentos para nós vivermos. E muito acreditaram em Moisés, mas não acreditou no próprio Jesus. Não acreditou em João, mas não acreditou em Jesus. Porque o próprio João dizia, eu batizo com água, depois de mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Então vemos que tanto Moisés como João realmente procurou a mostrar, a escrever, a falar desse Cristo, desse Messias que estava para vir ao mundo e nos dar a salvação. Eles processaram isso com atitude de cristão. Eles mostravam com vida, em atitude, sendo generoso uns aos outros, principalmente Moisés, que conduzia aquele povo à travessia do deserto para chegar na terra prometida. E que muitas das vezes o povo se tornava rebelde. Ele subia para orar. Quando o povo começava a desobedecer, ele descia e chamava a atenção de todo aquilo, e mostrando que o verdadeiro Deus, que Jesus era o Filho de Deus, aquele que estava para vir e nos resgatar e dar a vida eterna. Então foi vários acontecimentos que aconteceu e que não deixa dúvida nenhuma. Um ser cristão, ele reconhece isso. Ele reconhece o que a palavra vem nos falar e começa a mudar de vida. Ter atitude de cristão. Porque nós confundimos muito essa história de cristão, que a gente acha que aquele que é batizado é cristão. É um dos sacramentos para nós tornarmos cristãos. Mas ser batizado não me faz ser cristão. Se eu não tiver atitude, se eu não processar isso com ação, se eu não buscar colocar os meus pés nos passos de Jesus, ser um seguidor de Jesus. A palavra cristão, ela vem de Cristo, um discípulo, aquele que segue Jesus. Então é esse que nós temos que entender de fato e dar o testemunho de Jesus, o testemunho vivo. Jesus é o Filho de Deus vivo e que nos permitiu a salvação. Então Jesus nos chama a atenção, não só do judeu, mas também a nossa atenção. Será que eu estou sendo realmente acreditando que Jesus é o único Filho de Deus? Então esse é o ponto central desse evangelho. E nós temos que começar a analisar a nossa vida e ter atitude de cristão e mudar a nossa vida em função desse Cristo, desse Jesus Salvador, desse Deus maravilhoso,
se tornarmos filhos de Deus. Tornar-nos filhos que respeitam o Pai, que ama o próximo. Então vamos buscar começar a entender e aos poucos caminhar em sentido em direção à nossa salvação. Porque salvação, ninguém nasce salvo. Salvação se conquista com a minha caminhada. Então vamos buscar cada vez mais caminhar em direção ao Pai e mudar totalmente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos, desta forma você também está evangelizando. Que a paz de Jesus esteja presente em nosso meio, que nós possamos realmente, de fato, enxergar que Jesus é o único Filho de Deus, aquele que nos concedeu a salvação. E até amanhã, se Deus nos permitir.